a professora Clarice. Nós vamos conversar agora sobre comportamento suicida, um problema da educação e da saúde pública. É um problema geral. E para nos falar sobre isso, vou convidar a professora Clarice Aparecida Ferraz. Ela é assistente da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto e vem representando a professora doutora Sueli Vilela. Professora Clarice, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada, Marina. Obrigado a todos que organizaram esse evento. Eu acho que é tudo que nós estamos precisando, estarmos juntos. Né? Estarmos juntos para pensarmos. Eu não tenho construção a priori sobre esse tema. Né? Mas eu gostaria de dizer um pouco. Estou chegando, eu sou da área da saúde, sou enfermeira, né? Já discuti várias vezes o tema do suicídio, né, dentro da área da saúde, da psiquiatria, mas agora eu estou no novo contexto, né, no contexto da educação. E nós temos na Secretaria Municipal da Educação quase 45 mil estudantes, né? 24 mil estudantes estão na pré-adolescência e na adolescência, né? Então, perceber essa realidade, né? Como é que o jovem, como é que o adolescente está se expressando, né? Dentro da escola, é super importante para a gente entender como prevenir o suicídio. Né? Porque nós precisamos ter atitudes, ações, como escola, como professores, como sociedade, e na sociedade pensar as políticas de educação que realmente enfrentem um problema que é da nossa atualidade. Né? Eu acredito que existem várias teorias que podem encontrar causas, né, de estarmos hoje vivendo um vazio. Né? E esse vazio, como é que a escola está enfrentando? Né? Nós estamos sempre muito preocupados, né, com aquela rotina de escolarização, de enfrentamento do aprendizado no nível mesmo da escolarização. Né? E quem é esse sujeito que está aí? E qual que é o significado, o sentido que ele atribui à sua própria formação? Né? Então, esse questionamento nós podemos fazer para os professores. Qual que é o sentido, o significado de estar ensinando e qual que é o sentido essa maioria desses estudantes que eles estão indo à escola de fato para quê? Então isso acende um alerta que nós precisamos ouvir, escutar os nossos alunos, né? E qual que é o tempo, né, que nós temos dedicado a essa escuta, né? Que não é uma escuta corriqueira, eventual, de corredor, né? Mas é uma escuta para realmente perceber, né? Perceber aquela pessoa, aquela criança que está na pré-adolescência e que está se questionando, né? Questionando a sua identidade, questionando a sua família, questionando a própria escola, questionando que eu é esse que eu vim e estou me defrontando agora. Né? Então, a gente tem muito pouco espaço para fazer isso na escola. Né? Eu acho que é aqui
que talvez, Marina, a gente possa estar pensando, né? Como orientar uma organização de escola que, de fato, possa contemplar esses momentos de convivência, de experiência vivida, né, naquele meio, né? Isso é proteger, né? A escola é um espaço de proteção, ainda muito pouco concebido como espaço de proteção, né? Ele ainda é concebido como algo muito objetivado, com objetivos muito claros, muito racionais, né, da onde nós queremos chegar em termos de escolarização, né? Agora, tomar a escola como uma instituição de proteção, né, eu acho que ainda nós precisamos avançar, né, avançar em políticas educacionais que, de fato, ilumine essa necessidade, né? Nós temos também enfrentado situações, né, que poderiam levar à questão do suicídio, né? E as tentativas de suicídio, elas ocorrem nas nossas unidades escolares, né? E nós estamos despreparados, né, despreparados para essa realidade. Eu vou citar aqui a Sandra Lemas, né, que é uma orientadora pedagógica de uma escola, e quando nós temos tido situações de outras escolas, nós temos pedido ajuda para a Sandra, para a gente poder entender o que está acontecendo, né, e ter um diálogo para poder encaminhar a situação. Nós temos 2 psicólogas, né, a Patrícia está aqui, né, então, diante de situações também mais graves, que envolve realmente o psicológico, emocional de uma criança ou individual ou um grupo numa escola, a Patrícia também tem dado um suporte nesse sentido, né? Mas tudo isso é muito pouco, se constitui em situações, pontos isolados, que nós, assim, apenas estamos começando a tomar consciência de que esse problema existe na rede, né? Existe na rede. E nós fizemos um encontro também de diretores, né, para olhar com os diretores como é que essa questão da proteção à criança, da prevenção do suicídio, possa fazer parte da sua gestão, né? Porque isso também é fazer política, né, educacional. Como é que a gestão daquela unidade escolar coloca esse problema como um problema que precisa caminhar, olhando para ele e encontrando espaços, né, para dar atenção a esse alunado que traz para nós uma realidade que a gente talvez tenha trabalhado pouco ainda com ela, não é? Mas isso ainda está no incipiente, viu, Marina? Eu poderia dizer que está no incipiente, né? E eu acredito que é isso, a gente ainda nós não conseguimos ainda elaborar propostas educacionais dentro de uma política que seja uma política das unidades escolares, da Secretaria Municipal, né, de Educação, e que com certeza vai precisar movimentar, inclusive, o entorno daquela unidade escolar,
a família, né? As pessoas que pertencem, que são da comunidade e pertencem àquelas unidades escolares, né? Então, fazer um olhar mais democrático, mais comunitário, pode também trazer maior engajamento no encaminhamento desse problema de prevenção do suicídio, né? Porque eu acredito que nós precisamos, de fato, atuar na prevenção, né? Na prevenção do suicídio. E olhar para esse aluno que traz diferentes angústias, né? Angústias que são motivadas pelo mundo contemporâneo, né? Nós estamos num mundo que é cheio de conflitos, e na medida em que isso bate na sua família, na sua casa, né? Ele questiona todo a constelação dessa família, né? E vai produzindo também nos filhos, nas crianças, muitas interrogações, né? E que ao chegar à escola, se não olhar para essas interrogações, nós vamos estar também, não vamos estar trabalhando como educadores, né? Porque a educação, ela precisa de fato ir além, né, dessa coisa mais formativa, né, voltada à alfabetização e às disciplinas, né? Então, nós estamos assim, nesse ponto que às vezes a gente parece estar imobilizados, né? E se nós não sairmos dessa imobilização, eu acho que a gente não vai olhar para o problema como ele deve ser olhado. Então, eu estou assim valorizando muito esse momento e valorizando a iniciativa do Setembro Amarelo, porque ele pode ser, né, uma mexida de atitude, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Nós precisamos mobilizar as nossas atitudes em cima dessa situação, né? Então, eu gostaria de declarar que a professora Sueli Vilela, que é a secretária da Educação, ela não pôde estar aqui, mas ela está comprometida com esse olhar de proteção aos nossos alunos, né? Ainda não temos claro como fazer, né? Estamos fazendo isoladamente, em pontos, mas não posso dizer que existe dentro da Secretaria Municipal da Educação uma política educacional que contemple esse olhar, né? Contemple esse olhar. Eu não sei, Marina, se eu gostaria de chamar a Sandra aqui um pouquinho também, para ela falar um pouco da experiência concreta, né, que nós temos tido, principalmente na unidade que é o Alfeu Gasparini, onde a Sandra é orientadora, mas a gente tem solicitado a Sandra também para outras unidades, porque muitas vezes acontece um fato e esse fato precisa ser, naquele momento, ser olhado, porque senão nós podemos correr o risco de deixar de trabalhar com a prevenção para ter um caso já mais complicado. Então, eu agradeço a Sandra pelo trabalho e pelo estímulo que ela tem nos dado para que a gente trate dessa questão com seriedade, né? Sandra, pode falar com a gente? Obrigada. Bom dia. Bom dia, meu nome é Sandra, a minha formação é em Pedagogia e Orientação Educacional, mas eu sempre tive ligado às questões da inclusão, né? Até porque tenho um filho de 29 anos, mas que não parava nas escolas, que me deu muito trabalho. Então, fruto de consertar as coisas que a gente tem na casa da gente, a gente busca soluções.
E eu me envolvi com a questão da violência e da cultura de paz há uns 20 anos atrás. Então, em cima desse olhar, eu venho trabalhando com o olhar das crianças, gosto muito de escutar, gosto muito de aprender com eles. E trabalhando agora no Alfeu Gasparini, que é a maior escola pública municipal que a gente tem, o que eu percebi é assim, que os alunos estavam começando a ficar muito apáticos, deprimidos e se cortar. A prática do cutting, né, como a gente fala. E aí, isso assim, me traz assim, a missão, porque que a gente não está olhando, né, para essa situação, né? E porque algumas pessoas acham que isso é modismo, né, que por conta da baleia azul, isso é uma moda que vai passar, né? Enquanto eles estão morrendo, a gente está fingindo que não está vendo, né? Eu acho que isso não é uma moda, né? Nós estamos numa sociedade que tem se encaminhado para a questão depressiva, vai ser o mal do século, vai ser a depressão, eles estão cada vez mais isolados, a violência está aí, a gente cuida dos nossos filhos para que eles fiquem em casa, e em casa eles ficam no quarto. E no quarto eles usam a internet, que é um mundo que não dá para a gente escolher o que eles querem, que a gente quer que eles assistam ou não. E que eles encontram, quando eles me falam o site que eles entram, e que eu entrei, e que eu entro, eu fico abismada, eu fico sem dormir. E aí eu fico pensando, uma criança que tem 10, 11 anos, está vendo tudo isso, né? Ontem nós atendemos uma mãe, que a mãe falou, estou desesperada, não sei o que fazer. A menina está no quarto, 5º ano, está se cortando de novo. Eu não queria pedir ajuda, né? Nós já chamamos essa mãe, nós já sabemos que essa menina se corta. Ela falou, não queria pedir ajuda, achei que ia passar, mas não passou, volta, né? Então, quando a gente percebeu essa coisa que as crianças estão saindo da escola por isso, não querem frequentar, não fazem as tarefas, não tem rendimento uma criança dessa. Tá afetada no seu emocional. Então, não é papel da escola? É papel da escola, porque a escola é a escola da vida. Antes de ser escola acadêmica, de ser português e matemática, é a escola de vida. Eles estão se matando, eles estão em sofrimento. Então, algumas pessoas vieram me procurar e eu comecei a montar grupo para poder entender. E começamos a querer escrever sobre isso, né? Nós temos um jornal na escola e fizemos uma entrevista com os alunos e pensamos em sair o boletim. Mas aí, nesse meio tempo, uma desses jovens tentou suicídio, né? E aí eu fiquei muito preocupada com essa questão, e ela era uma pessoa que falou para a gente o que estava acontecendo, sabe? E eu fiquei muito temerosa e comecei assim a pesquisar, a falar com o meu terapeuta pessoal, se a gente estaria fazendo alguma coisa contrária, né? Se a gente divulgasse, falasse sobre isso, estaria incentivando isso. Fiquei no maior medo. E me pus a estudar, a perguntar, e parei a edição do jornal, falei, não vamos colocar. Porque ela falou sobre isso, a gente está trabalhando nesse grupo sobre esse assunto, eu achei melhor falar e buscar informações juntas, aonde estavam as dificuldades dos adolescentes, e de repente ela tenta o suicídio. Aí chamamos ela, chamamos a mãe, e aí eu tentei assim, fazer o máximo que eu podia com os recursos que eu tinha, até como é questão religiosa, que por coincidência, graças a Deus, era a mesma da família. Então eu usei todos os recursos que eu tinha, mais o meu terapeuta, mais o meu conhecimento, fui ler teses sobre isso, porque já tinha me deparado com essa questão em outras ocasiões, mas ali parecia que o problema, que a responsabilidade era minha. E aí eu comecei então nesse grupo, essa foi uma tentativa que a gente conseguiu ganhar essa aluna, ela está lá, ela é uma graça, ela ajuda achar os outros alunos que se cortam, que estão depressivos, ou os que agridem muito, porque às vezes a gente fala assim, vamos cuidar só do agressivo, daquele quietinho, mas aquele que bate tem uma dor enorme também, que é uma dor muito parecida com essa, né? Então são 2 sintomas, né? Então, teve um tempo que eu me debruçava muito sobre a questão do bullying. Eu trabalhei no Jardim Aeroporto, e a minha tese na USP, no Observatório de Violência, era a violência do bullying causado, né, da provocação. E a gente trabalhava muito com o agressor e com o vitimizador, e a vítima, né? Então, nesses 2 polos, a gente precisa cuidar. E aí eu comecei a encontrar as ferramentas que eu tinha. Na princípio, eu pus todo mundo, falei para os alunos, catem todos que estão se cortando, pergunte para eles se eles querem conversar sobre isso e traga aqui.
E eles quiseram. Eles são mais corajosos que muito de nós, de professor, de gestor, de coordenador, orientador como eu. Vieram 8 já, no primeiro dia. E aí chegou lá, eles se batiam, eles se humilhavam, né? Uns ficavam quietos, só desenhavam. Eu falei, vamos começar sobre essas coisas, sobre a vida, sobre o que traz, não tem sentido, sobre aquela vontade da gente de se matar. Vamos falar sobre isso. E aí eu fui usando com eles a ferramenta do diálogo, querendo ouvir a história de vida de cada um, mas eles não se ouviam. Então eu tinha que, assim, meio que ser igual a eles. Né? Porque se eu tivesse uma postura de muita autoritarismo, de fica quieta, não ia dar certo. Então pus roda, sentei no chão, tive que me igualar a eles para conseguir a confiança deles, para que eles pudessem me contar coisas assim, arrepiantes. Né? E aí, diante dessas coisas horripilantes que se vive na família, né, eu pensei assim, que outra ferramenta, além das narrativas, né, além do diálogo, eu posso usar? Eu lembrei de um curso que eu fiz de terapia comunitária, uma formação, né, no Ceará, com a Adalberto Barreto, e aí comecei a utilizar a terapia comunitária, que era um espaço de falar sobre as suas dores, e depois, antes de terminar, a gente falaria das soluções que também a gente passou, porque muitas das dificuldades que a gente tem na vida, o outro também passou, ou ainda vai passar, mas algumas pessoas têm já outras soluções, né? Para que ele pudesse sair daquele momento de dor e encontrar outras formas de resolver. E assim foi se dando. De repente, eu fiquei sabendo da Marina. Né? Fazendo a terapia comunitária, achando esse meio, eu fiquei sabendo que Maria ia fazer uma jornada, uma amiga minha, porque eu saí comentando dessa situação que estava me incomodando com um monte de gente. E aí tem uma amiga, a Priscila, que é nossa amiga, psicóloga, ela falou assim, nossa, Marina, você conhece Marina? Conheço Marina. Então, eu já tinha trabalhado com ela em outros momentos, algumas palestras. Falou assim, ela está organizando um grupo, né? Na escola dela também passou por essa dificuldade, ela está muito sensível a essa causa, vai montar lá na USP um simpósio ano passado, em dezembro do ano passado, e ela vai discutir suicídio nos adolescentes, prevenção. Falei, nossa, tem que ir, vamos. E aí a gente veio, né? Foi muito legal. E aí eu gosto muito da Marina, gosto muito do trabalho dela. E aí começou, assim, a falar a mesma língua que eu, começou a discutir coisas. E aí a gente começou querendo trabalhar em cima disso. Né? Eu já tinha lido o livro do Viktor Frankl, O Sentido da Vida, há muito tempo, logo no começo da Cultura de Paz. Ela era também um ídolo para mim. Voltei a estudar, assim, estou aprendendo ainda, que tenho pouca leitura em cima disso, mas a gente faz trocas. E a gente está no caminho, assim, não sei, está começando, né, a esse caminho. Mas tem muito o que fazer, mas sozinho não vai dar, gente. Sozinho não vai dar. Nós precisamos de todo mundo. É isso. Foi um encontro. Na primeira jornada, a Sandra e mais um grupo agregou nesse grupo que desde julho do ano passado nós estamos lá no colégio e no Instituto Viktor Frankl. E eu acredito que daqui também vão ter mais pessoas que queiram participar, cada um na sua realidade, mas que queiram trabalhar, né, Amanda? Eu queria também agradecer muito a presença da vereadora Gláucia Berenice, né, que tem todo um histórico de uso da política para o bem comum, né? Então, assim, muito obrigada. Eu sei que todos vamos ganhar com isso. O que a professora Clarice falou realmente é isso. Nós estamos procurando. Quem está no caminho do sentido, a vida ajuda. Viktor Frankl falava isso. Realmente é um problema que pegou a gente meio desprevenido, acho que todos os âmbitos, viu? Agora, ter a coragem de procurar, é isso que vai fazer a diferença. Porque quem procura, acha. Aí nós vamos encontrar. Deve ter acontecido alguma coisa, mas assim, nós fizemos o contato, eu não sei se o professor Alexandre mandou algum representante da Secretaria Municipal da Saúde, mas assim, a gente fez os contatos, mas ele falou que estaria bem corrido. Então, que horas são? Então, perfeito, 10 horas
tem um cafezinho lá, então nós temos 5 minutos ainda. Acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou para a professora Clarice, ou para a professora Sandra, nós estamos aqui para responder. Quais cidades nós temos aqui? Ribeirão Preto, sim, desse grupo. Eu falei que nós já passaram 43 cidades por aqui, mas fora Ribeirão eu sei que tem Franca. Tem alguma outra cidade? Serrana, Sertãozinho, aqui nos arredores. Taquaritinga? Bem-vinda, bem-vinda. Eu acho que é um momento da gente aproveitar, sim, essa troca, Bom dia a todas, a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. Eu queria só compartilhar uma situação que aconteceu ontem e a gente vê como que a necessidade dos alunos de falar sobre o tema está muito latente, né? A Câmara Municipal recebe os alunos no programa Câmara na Escola. E nós recebemos ontem um grupo de alunos da Escola Municipal. A gente responde as perguntas sobre política, né? Como faz lei, como que a tramitação da lei. E eu falei um pouco da minha experiência enquanto assistente social, né? E o foco que eu dou na minha atuação parlamentar. E no meio, né, das perguntas voltadas à política nacional, uma aluna perguntou o que eu achava de depressão. Né? E aí eu falei da minha experiência. Eu falei, olha, eu faço tratamento de depressão. Quando eu falei, eu faço tratamento para depressão, ela falou, eu vou começar o tratamento de depressão. E aí eu pude falar um pouquinho do que aconteceu hoje aqui, né, da necessidade, do isolamento, desse tema, né. Mas é como que a gente percebe a necessidade dos adolescentes de falarem, né, um espaço totalmente nada a ver e tudo a ver, né. Então a gente, de fato, percebe que nós precisamos de criar esses espaços, né, de escuta dos nossos adolescentes. O sofrimento que eles estão vivendo é muito grande, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes, então a gente luta contra o isolamento, a gente luta diariamente para vencer essa cultura hoje, né, virtual, de uma vida virtual e realmente uma vida sem sentido, né? E fico muito feliz desse movimento. Eu acho que tem que ser um movimento, né? Nós temos resposta, né? Mas a gente tem que repensar e fazer um movimento contrário ao que a gente está vivendo em termos de isolamento das nossas crianças, deixá-los tão vulneráveis. Então eu só queria dar esse depoimento, né? Como que a gente percebe, né, a necessidade de as crianças estarem falando sobre isso. Então, que a gente saiba escutar para os filhos falar, escutar para os alunos falar, né? Alguma outra questão? Obrigada, vereadora. Fala, Marta. Não sei se cabe bem no contexto aqui, mas eu tenho visto entre jovens e estudantes eles comentarem sobre uma síndrome que chama TDA, transtorno de déficit de atenção, e TDAH, sei lá. E tenho visto que isso abala muito os jovens. Eu não entendo direito o que significa isso, mas gostaria de ver, porque eu tenho visto jovens com isso aos montes do meu lado. E eu não entendo bem como funciona, o que pode causar de desequilíbrio emocional, entendeu? O que pode tirar eles da atenção da escola. Não sei se cabe nesse contexto aqui, mas desestrutura o jovem, o adolescente. Na verdade, a gente percebe hoje uma correria, né? Uma hiperatividade, uma falta de conseguir permanecer no tempo presente, no momento presente. Falta de silêncio, falta de capacidade de silenciar,
E isso gera, sim, não só uma ansiedade, mas uma falta de capacidade de perceber o sentido da situação. Então, o TDAH, assim, outros transtornos, vamos chamar assim, realmente hoje a gente vê mais frequente. Nós não vamos entrar na discussão agora do que é, depois você pode conversar, tem vários professores aqui. Mas, sem dúvida, essa correria que nós estamos hoje, a necessidade de silêncio, é fundamental para que se resgate o sentido. Tanto que é uma das estratégias que dentro da logoterapia a gente usa na educação é o silêncio. Não é o silêncio, fica quieto, menino, não é isso. Não é isso. E é muito bonito uma experiência que a gente tem na escola, que há um momento de silêncio, né? O Montessori trabalha muito com isso também. E numa determinada situação, estava meio corrida, eu sei que a professora não chegou a fazer, criança pequena, Fundamental 1, falou assim, a senhora não vai fazer hoje? Vamos, e acabou organizando, parece que era um dia por semana só, ele queria mais, foi uma iniciativa de um aluno e de um grupo para que se tivesse momento de silêncio. Então é uma necessidade, eu acho que é uma resposta que a gente precisa dar enquanto educação, mas primeiro enquanto pessoa, né? Porque eu acredito que nós estamos com muito barulho. Barulho visual, barulho auditivo, barulho mental, barulho da internet, então nós temos que resgatar de novo a nossa capacidade de entrar em contato conosco mesmo, de silenciar, de parar, para perceber as oportunidades de realização de sentido. Senão elas vão passar por nós vamos achar que a vida não tem sentido, mas a gente nem estava aberto a responder o que a vida está nos pedindo. Tá? Gostaria só de complementar, eu não sei se você é professora, né? Não, o que eu percebo muitas vezes que os professores, eles, é o que a Sandra disse, a gente tem medo, inclusive de ouvir, e porque eu não vou ter uma resposta, porque eu não vou ter saída, né? E isso nos paralisa, né? Então, é um chamado para os professores, né, de que é preciso escutar de uma maneira livre, de uma maneira acolhedora, a princípio, né? Empático, essa é a palavra, né? Empático. Eu estou com você, né? Ao dizer isso, olha, eu estou com você, nós vamos ter uma troca de experiências, né? E nessa troca de experiência, muita coisa pode acontecer de bom. Então, o professor, nós somos acadêmicos, né? A gente acha que tem que ter respostas mesmo, né, para tudo. E eu acho que a gente precisa se acalmar, né? Se acalmar e dizer, olha, eu vou ter um momento com o meu aluno ou com um grupo de alunos. É claro que é super importante a gente ir buscar fundamentação, teorias, né? Conceitos que nos ajudem, mas é um processo que ele é decorrente, né? Ele vai sendo decorrente, né? Então, era isso que eu gostaria de dizer para os professores, né? Alguém queria falar? Estão falando tanto de escutar. Qual que é a primeira condição para escutar? 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 Qual que é? Qual que é a primeira condição para escutar? Silêncio! Como é que eu escuto sem silêncio? Tá certo? Mas é interessante. Meu nome é Geisa, eu trabalho na área de saúde. E o que eu acho interessante, né, eu vim aqui, como todo mundo, né, buscar uma solução para o que está acontecendo, porque eu trabalho na área de emergência e eu vejo, né, eu não trabalho na área da educação, vocês estão falando das crianças, de adolescentes e tal, eu vejo adultos com profissão, engajados num trabalho, né, empregados, com tudo, para serem felizes, que tentam o suicídio, né?
Então, e uma coisa, então eu quero buscar o que está acontecendo, né? Quando eles não buscam suicídio, ontem eu ouvi de uma mãe, né, a história do filho que tem 16 anos, um adolescente, e que está se envolvendo, roubando, um menino de classe média, mas está roubando para comprar drogas, ela suspeita de que ele está usando droga. Quando eles não se matam, eles usam droga para morrer, eles se enfiam em situações de risco para matarem eles. Né? Ela disse que ele quase foi morto porque roubou alguma coisa de um filho de policial. Então, não sei o que está acontecendo, mas uma coisa muito legal que quem me ensinou foi a minha filha, que está aqui do meu lado, é a técnica do mindfulness. Não sei se alguém já ouviu falar, que é meditar. Eu estou meditando, eu estou tentando ficar mais, desacelerar mais, que eu sempre fui muito acelerada. Eu cheguei ao ponto de pensar um dia, para que dormir? Eu dormia muito pouco, hoje em dia eu estou dormindo mais, estou procurando dormir bem, sabe, ter uma vida mais tranquila, desacelerar, sabe, e ter esse espaço. Isso é uma coisa que eu gosto muito, é de ouvir, né, eu gosto muito de conversar, eu sou muito curiosa, eu gosto sempre de ouvir o que o outro tem para falar. E uma coisa que eu ouvi, não sei quem foi que falou, mas olha, estamos juntos, vamos tentar resolver isso, eu estou aqui com você, eu te ouço e vamos buscar solução, eu tenho muita fé, tenha fé, né, essa coisa da empatia, né? É isso. Muito obrigada. No congresso vai ter, participando da mesa, a doutora Letícia Viana, que trabalha com mindfulness, viu? Nesse congresso em setembro. Bom dia, meu nome é Natália, eu tenho trabalhado bastante, eu sou psicóloga, tenho trabalhado bastante desde o ano passado, o tema do comportamento suicida. E eu fiquei pensando muito na fala de vocês, especialmente, Sandra, quando você falou da sua inquietação, da sua angústia em relação a o que eu posso divulgar, o que eu não posso, e você foi procurar as respostas. E quais seriam os meios para a gente favorecer que isso não ficasse no âmbito individual, em uma escola, ou ações muito pontuais. Até o título da palestra que eu costumo proferir é Conhecer para prevenir, entender para cuidar. Então eu penso que talvez o caminho seja, inicialmente, capacitar mesmo os professores para conhecerem mais sobre isso. Para saber que, até levando em consideração o próprio lema da campanha Setembro Amarelo, que é falar é a melhor solução. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tem que falar sobre isso, tem que divulgar, tem que trazer. E respostas prontas não se tem, mas tem muitas orientações, muita coisa que pode ajudar. Quando a gente percebeu, eu também já tentei fazer essa sensibilização com os professores, né, e também lá na própria secretaria. E com os adolescentes também, porque esse era um grupo que começou, a gente trabalhou individualmente, grupalmente, e depois, com a Baleia Azul e com o seriado da Netflix, nós chamamos todos os alunos representantes do 6º ao 9º ano. A escola é muito grande, tem quase 2.000 alunos, então você imagina, nós ficamos 2 dias ouvindo adolescentes, representantes de classe eleitos pelos seus pares. E o que a gente percebeu é que das 3 reuniões com os técnicos, né, com os diretores das escolas, né, com os professores e com os alunos, quem está mais afim de resolver isso são os alunos. Quem está mais aberto para falar sobre isso são os alunos. Porque muitos professores alegam, não é da minha área. Não é da minha área, esse não é problema meu, chama lá a psicóloga, quem é você que é uma pedagoga que está discutindo um problema de saúde? Né? Mais um serviço para mim, isso daí é problema da família, da comunidade, do governo que não faz nada. E aí, assim, acho que eles estão mais abertos mesmo para ouvir. Então, eu acho que a gente tem que começar por eles também, porque se a gente começar por um educador que diz que o problema não é meu, que não está sensibilizado, e por alguém que é um técnico e que quer pensar em nota e quer pensar no acadêmico, ainda bem que a gente está encontrando outros espaços, né? Mas eu acho que a gente tem que começar por eles. Os pares ajudam muito mais. Fala, seu... Meu nome é Ivana, eu sou assistente social da Secretaria de Assistência.
Eu só queria complementar e eu trabalho com situações de direitos violados, de violação de direitos. E me chamou a atenção a questão da Clarice colocar da concepção da escola como um espaço de proteção. Nós somos espaços de proteção. Mas diante da imobilização que você também colocou, e que foi colocado agora pela Sandra também, eu acredito que as equipes não estão encontrando caminhos para trabalhar. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós escutamos assim, ó, isso não me pertence. Isso não pertence ao CREAS, isso não pertence à escola, isso não pertence à saúde. Assim, e aí um empurra para o outro. Mas é diante dessa imobilização, né, desse se sentir incapaz de lidar com aquilo. Então, é muito importante um trabalho como esse, um encontro como esse, porque todos nós somos espaços de proteção. E isso, nossa, me alegrou muito você dizer isso, sabe? A escola é um espaço de proteção, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. E o que nós vamos fazer para que esses meninos, porque nós atendemos, eu estou aqui porque eu atendo muita criança e adolescente, que na fala deles hoje aparece muito, a minha vida não tem sentido. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu preciso ir lá, né? Porque a gente precisa aprender, né? E saber lidar com essas questões. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Celinha. Bom dia, meu nome é Celinha, sou voluntária lá do CVV. E quando vi a Clarice falar, tem essa parte bacana de você, como pessoa, estar sensibilizada, mas me assustou muito a secretaria também está pouco mobilizada e talvez pouco sensibilizada. Esse não é um problema que está acontecendo agora, né? A gente sabe que isso vem há muito tempo. Então, que bom que você esteja aqui, né? E que bom que talvez você possa retornar à secretaria e sensibilizada, eu acredito que sim, e levar uma proposta, ou pelo menos um incentivo. Nós estamos às vésperas de Setembro Amarelo, né? E as vésperas do Setembro Amarelo é a época de planejamento do que fazer. É o que a Marina está fazendo, a gente está tentando trabalhar junto, mas a Secretaria de Educação é um órgão, vamos dizer assim, que pode se engajar muito, né? Você comentou, se eu não errei os números, 24 mil adolescentes e pré-adolescentes, apenas 2 psicólogas, me assusta um pouquinho. Mas é o começo, é como você falou, é um começo. Nós precisamos iniciar e dar o pontapé. E esse talvez, Clarice, seja um pontapé para você levar lá para a Secretaria de Educação e se juntar, né, a esse movimento que está fazendo para, pelo menos, o Setembro Amarelo que está chegando aí. Tá? Obrigada. Bom dia, meu nome é Bárbara. Só gostaria de contar um caso que eu acho que tem muito a ver com o que vocês disseram. Eu sou professora, trabalho no Estado e na ITEC, e eu vejo assim 2 realidades diferentes. Quando a gente... no Estado, a gente tem muitos casos de alunos que se mutilam, se cortam, né, que pensam em suicídio. Na ITEC não é diferente. E na ITEC nós tivemos uma aluna 2 meses atrás, uma ex-aluna que ela já se formou, que ela se suicidou, né, ela tinha acabado de ter gêmeos, né, 2 menininhas, coisa mais linda, né, e ela tirou a vida. E tem 2 casos de alunos que nos preocupam muito desde o ano passado, que são alunos que já tentaram várias vezes se suicidar. Ontem mesmo, esse aluno específico tomou mais remédio, né? Chegou na escola todo...
Então, assim, é um caso assim, que às vezes todo dia a gente chega e fala, ai, será que eles vão estar lá? Então, aquela angústia todo dia para chegar na escola e ver se esses meninos estarão lá, como que estarão. E 2 meses atrás nós fizemos um trabalho na ETEC de um sarau literário, e os próprios alunos, a gente estimula muito a liderança e o protagonismo juvenil. Então, eu acho que isso é um caminho que ajuda demais. Eles se envolveram de uma tal maneira, essa turma específica desses 2 alunos que são mais problemáticos e não encontram um sentido na vida. Então, os próprios alunos se organizaram e fizeram um espetáculo, né, nesse sarau, e mostrando isso para todos os alunos, com mensagem, motivação, fizeram dinâmica, sabe? Foi muito bacana. E eu acho que, assim, eu vim aqui hoje para buscar ferramentas e mais subsídio para ver se eu posso ajudá-los de outra forma. Porque é aquilo, eu vejo que os professores têm um pouco de medo, assim, né? Então, muitos falam, eu não vou fazer, não vou falar nada e, tipo, se vira. Mas não é, a gente tem que ter coragem de realmente falar desse tema. E eles precisam desse carinho, dessa atenção, né? Porque é muito importante. Muito obrigada, Bárbara. Nós vamos para o... Desculpa, gente, mas só dar um retorno. Eu acho que a gente não... Nós estamos pensando em propostas, né? Uma outra ideia que pode se tornar política pública, que nós estamos colocando no sentido de se tornar uma política pública, é a integração da educação com a cultura e com o esporte, né? Nesse sentido, a gente vai abrir mais espaços para os nossos alunos, para que eles possam olhar o seu corpo, né, através de uma atividade cultural, de uma atividade esportiva, né, que ele tenha mais tempo de troca, porque é trabalho de grupo, né? Então, a questão para a adolescência é fundamental ele se enxergar no grupo. Então, trazer práticas prazerosas para a escola, onde os alunos possam se engajar em atividades orientadas, né, que saia só do padrão necessário da escola, mas que a gente pode ser criativo no projeto político-pedagógico, né? E aí nós sabemos de toda a dificuldade que nós estamos passando em termos de recursos, né, para que a gente possa ter mais psicólogos, que a gente possa ter outros profissionais nos apoiando. Então, nós precisamos fazer propostas possíveis, né? E propostas possíveis é a gente se articular com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria da Cultura. Então, uma das propostas para o Plano Municipal de Educação é a gente fazer atividades em parceria com outras secretarias também. Muito bom, meus queridos e minhas queridas. Sabe qual o maior recurso que nós temos? A vontade de sentido. É o maior recurso. Sabe essa indignação, alguma coisa, fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. Essa mobilização, esse é o maior recurso que nós temos. E que está mobilizando a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a Marina, a Natália, a Renata, né, a Rita, a Marta, tá? A vontade de sentido. Então, que a gente possa realmente alimentar e responder essa vontade de sentido.